Olá, amigos de Deus, graça e paz. Que coisa maravilhosa quando nos reunimos para aprender um pouco desta maravilhosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Chegamos com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, 13 e a parte A do versículo 14, está escrito: Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Que coisa linda saber que Deus está atento às tuas orações, meu irmão. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Amém. Olha que coisa maravilhosa, olha que Deus incrível, olha que Deus maravilhoso, este Deus que servimos. Ele se deixará ser encontrado por aquele que o buscar de todo o seu coração. Por isso o tema do nosso encontro hoje: melhore o teu relacionamento com Deus. É o tema do nosso encontro: melhore o teu relacionamento com Deus. E quando se fala de relacionamento, nós logo pensamos em casamento, né? A gente traz logo à memória algo parecido, porque vamos primeiro ver o significado da palavra relacionamento. É uma relação afetiva, profissional ou de amizade entre duas pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Por isso que lembramos do casamento, quando há união de duas pessoas, uma relação afetiva. Quando se tem o mesmo sentimento, o mesmo interesse, existe aí então o casamento. Por que não falar disto, né? No casamento, para que se tenha um bom relacionamento, é necessário observar pontos que não podem e não devem ser negligenciados. Primeiro, ambos têm que ter sentimento. Ambos têm, ou melhor, ambos têm sentimento. Isso é importante. Às vezes o parceiro esquece que o outro tem sentimento. Às vezes isso acontece. O homem deixa de observar, pensa que a mulher não tem sentimento. Ou a mulher esquece que o homem tem sentimento. Então, num relacionamento, ambos têm sentimento. Não podemos esquecer disso. Nós precisamos estar sempre atentos em relação a isso para que o casamento tenha solidez. Respeitar o cônjuge, sabendo que ele tem sentimento. Quando fazemos alguma coisa, cuidado para não feri-lo. E olha que mesmo quando a gente se esforça, tenta, sempre se comete uma falha, sempre se comete um erro e isso acaba acontecendo. Mas rapidamente vai lá e pede perdão. Resolva isso, não deixa isso criar raiz não, tá bom? Porque no amor, no relacionamento, tem que ter essa questão, tem que se entender que há um sentimento. E às vezes uma palavra pode ferir, às vezes uma atitude pode ferir. Então resolva logo isso, tá bom? Então no relacionamento não podemos e não devemos negligenciar que há sentimentos nesta relação, tá bom? Segundo, respeite o tempo de ouvir e o tempo de falar. Sabe aquele momento que você quer discutir junto com a mulher, você quer falar junto? Não, deixa ela falar primeiro, seja cavalheiro, deixa a mulher falar primeiro. Depois você, como homem, vai lá e faz o seu ponto, coloca o seu ponto de vista e assim vai. Mas nunca podemos esquecer que há um tempo de falar e um tempo de ouvir. Então, quando a mulher estiver falando, dá o tempo para ela, deixa ela falar. É tempo dela falar e é tempo de você ouvir. Quando for o inverso, faça a mesma coisa, mulher, deixa o homem falar. E assim teremos um casamento feliz, um casamento abençoado. Terceiro ponto importante, amadurecimento. O homem que casou ontem, em 89, em 1989, este que vos fala, não é o mesmo de hoje, em 2020. Porque no decorrer do tempo veio ocorrendo um fator incrível, que é natural do ser humano, um amadurecimento. Tem que ocorrer esse amadurecimento.
num relacionamento. Se não houver, ainda hoje, bem à frente, no tempo atual, vai se comportar como em 1989, onde havia uma imaturidade, onde havia um início de um relacionamento. Agora, com um relacionamento mais sólido, mais avançado, mais tempo decorrido, é necessário que se haja um amadurecimento neste relacionamento. Por que estamos falando disso? Porque quando nós nos relacionamos com Deus, na verdade é um casamento. É um casamento. Lembra que foi dito que o significado do relacionamento entre duas pessoas é uma relação afetiva, profissional ou de amizade entre duas pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Quando nos unimos a Deus, nos unimos com Ele com o mesmo objetivo e interesse de Deus. Então é necessário observar alguns pontos. Tem que haver nesse relacionamento um conhecimento de que há sentimento nesse relacionamento, tanto da parte de Deus quanto da nossa parte. Deus nos ama. Olha o que diz a palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, unigênito, o Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Lá em João 3,16 diz isso. Também em Mateus 9,36, o nosso Deus, na pessoa de Jesus, ao ver multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadeceu, é um sentimento. Ele sentiu compaixão daquelas pessoas. Esse é o Deus que tu serve. Êxodo 34, no versículo 6 e 7 diz: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em bondade e verdade. O nosso Deus, Ele é bondoso, é piedoso, é longânimo, Ele tem sentimento. Você tem sentimentos. E nós precisamos entender isso, que ambos têm sentimento. O sentimento de Deus por você é amor. Ele te ama de tal forma que Ele deu o seu único Filho. E como é que vai o teu sentimento para com Deus? Lembre-se, é um relacionamento. Nesse relacionamento diz que é uma relação afetiva entre duas pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Nesse caso, é uma relação afetiva. E precisamos vigiar para que essa relação esteja sempre intacta, uma relação sempre uníssona, uma relação sempre fiel. Amém? Glória a Deus. Se nós não tivermos essa compreensão, não entenderemos que Deus é amor. Não entenderemos que nós precisamos demonstrar também esse amor por Ele. Assim como Ele demonstra amor por nós, precisamos demonstrar o nosso amor, o verdadeiro sentimento. Lembra o que diz o versículo texto? Eu vos darei toda a atenção quando? Se chegares a mim para orar de todo o coração. Se você me buscar de todo o coração, Ele dará toda a atenção para aquele que o buscar de toda a atenção. Todo aquele que buscar a Deus com o coração, Ele estará atento, Ele voltará para nós, estará atento a todas as nossas orações. Então tem que ter um sentimento de respeito, um sentimento de amor. Quando chegarmos a Deus, chegue com um coração respeitoso, obediente, um coração sincero diante dEle. Isso é importante. Deus, Ele te ama. Quando Ele olha para você, olha com um olhar de amor. Então essa relação precisa ter esse conhecimento. Isso foi em relação a essa comparação que fizemos com o casamento. E outra, número 2, respeitar o tempo de ouvir e falar. Há tempo para tudo, como está em Eclesiastes 3. Existe tempo para tudo. Há um tempo em que você precisa se calar e ouvir o que Deus tem para dizer. Há tempo. E é um tempo que você fala nos teus momentos, na tua intimidade, na oração com Deus. É um tempo de você falar. Mas vai chegar um momento em que Deus irá falar com você. Você precisa parar de falar e ouvir o que Ele tem a te dizer. Amém? Isso é importante para se ter um relacionamento sólido.
Terceiro, para terminarmos, é lógico, tem muitos outros pontos, mas eu frisei só esses três. Amadurecimento. Precisa ter amadurecimento. O homem de ontem não é o mesmo de hoje, a mulher de ontem não é a mesma de hoje. Precisa ter amadurecimento. Olha o que diz a palavra em Colossenses 4,12. Epáfras. Quem é Epáfras? Nunca ouvi falar. Você conhece Epáfras? Está na Bíblia. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firme na prática de toda a vontade de Deus. Alguém com nome desconhecido, não, nem muito citado na Bíblia, estava guerreando em oração. Isso é sinal de amadurecimento. A oração deste homem é para que os crentes permanecessem maduros, caminhando firmes na fé. Então o amadurecimento é importante em um relacionamento. Precisamos reservar tempos para Deus. Precisamos reservar um tempo onde para-se a internet, onde se para a televisão, onde se para tudo e falar somente com o Senhor. Amém? Então aí está, meu irmão, uma palavra para o teu coração, onde o Senhor fala que precisamos melhorar o nosso relacionamento com Ele. Melhore o teu relacionamento com Deus. Primeiro, saiba que Ele tem sentimento. Saiba respeitar o tempo e ouvir, o tempo de ouvir e o tempo de falar. E que haja amadurecimento nesse relacionamento que você se propôs a ter com Deus. E se você ainda não tem esse relacionamento, diz a palavra, se você orar, falar com Ele de todo o teu coração, Ele te dará toda a atenção. E diz a palavra ainda no versículo 14, na parte A, eu me deixarei ser encontrado por vós. Oh, aleluias! Você está pronto para ter um relacionamento sincero? O nosso relacionamento de hoje tem que ser tão maduro, porque o nosso relacionamento de ontem não sabia que Jesus Cristo tinha morrido na cruz por nós. Hoje se comemora o dia da paixão de Cristo, as pessoas choram por um Cristo morto. Eu me alegro por um Cristo vivo, porque Ele está sentado à destra do Pai com toda a autoridade e poder. Hoje vai se comemorar a Páscoa no domingo. A nossa Páscoa é Cristo, porque Ele nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou da escravidão para a liberdade. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Isso é amadurecimento. O crente de hoje não pode ser de ontem, não pode ser o crente de hoje, porque cada dia você tem que ser melhor. Cada dia você tem que se empenhar mais para você ser um verdadeiro adorador, para que você se apresente como um varão aprovado, que não tenha com que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Melhore o teu relacionamento com Deus em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por esses momentos, oramos pelos teus filhos que nos ouvem. Que haja paz, que haja amadurecimento, que haja crescimento, que haja, Senhor, um relacionamento melhor contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz, querido. Até o nosso próximo encontro. Saiba que Jesus te ama muito. Graça e paz.